O FIST, gente, esta é mais uma edição. Ele acontece desde 2011, sempre na cidade de Diamantina. E desta vez nós resolvemos, junto com a questão da Inconfidência e dos 200 anos da independência, que cá entre nós foi mal e porcamente comemorado ano passado, né? Com uma coisa meio fúnebre de sair carregando o coração de Dom Pedro. E eu acho que em 2023 a gente tem que retomar, né, essa discussão e reflexão sobre os 200 anos da independência. O Instituto Cultural Vale é o nosso patrocinador, o nosso apoiador, a partir da Lei Rouanet, que também está de volta. E nós escolhemos o tema de Histórias para Não Esquecer. Na verdade, vocês sabem que o Brasil faz, não só o Brasil, mas é muito comum apagar figuras da história e, no nosso caso, escravizados, indígenas, mulheres, né, foram sistematicamente apagados. Então, um dos motes, eu fiz a curadoria com apoio muito luxuoso da Macaé Evaristo, do Projeto República e da Heloísa Starling, mas com todo o conhecimento e pesquisa do Américo, que é um jornalista, historiador e escritor e tudo mais. E nós conseguimos ter esta visibilidade. E o livro que a Heloísa Starling e a Antônia Pellegrino coordenaram, né, traz luz para 7 mulheres que se envolveram e participaram dos movimentos insurgentes contra a dominação portuguesa. Detalhe, não eram criminosos, não estavam cometendo crime, né, eles estavam conjurando, e a Heloísa insiste, e eu aprendi a não falar inconfidência, mas falar conjuração. Sou boa aluna, Heloísa. A falar conjuração, mas uns e outros falam que eles cometeram crimes e não tiveram um golpe. De golpe eles entendem, né? Não são bons nisso, mas eles entendem. E aí, para a gente encerrar hoje essa parte aqui na praça, com esse belíssimo caminhão-museu, que também é um projeto do Senado Federal com o Projeto República, a gente vai chamar para conversar sobre as mulheres que estavam lá e quase ninguém ficou sabendo. Então, Heloísa, que é historiadora, organizadora do livro que inspira essa mesa, Heloísa Starling, professora titular, pós-doutora, o que mais você é? Professora titular da UFMG, foi minha colega de classe, tá, gente? Era minha coleguinha de turma. Sou muito grata a ela. A Cidinha da Silva, historiadora e coautora também. Minha aluna. Tá vendo? A professora é boa. E a Marcela Teles, também historiadora e coautora do livro. Então, eu passo a palavra para elas. E a gente vai fazer uma coisa bem informal, depois que elas terminarem, mais ou menos 15 minutos para cada uma, tá bom? Gente, esse livro é um trabalho muito bacana, que o Américo coordenou com a participação de vários coautores, sobre 200 mineiros, mineiros para a gente também não esquecer, né? A Dona Hipólita está aqui também. O critério é que eles estivessem... Está aqui. Que eles já tivessem morrido. Então, às vezes, as pessoas falam, faltou fulano. Eu falei, feliz ou infelizmente, está vivo, né? Fica para a próxima edição. Então, a palavra de vocês. Quem quer começar? Pode. Então, bom dia. Muito obrigada de vocês estarem aqui no caminhão. E no evento do FIST. Deixa eu marcar aqui, senão a Pilar me corta, né? Corta meu som. Muito obrigada. Esse FIST tem uma história muito bonita e é um orgulho para mim, e acho que para a Marcela e para a Cidinha, para todos nós somos historiadores, que Minas abrigue um festival de história que conte as histórias na praça, né?
As mulheres, o que eu queria chamar a atenção para as mulheres que nós vamos tratar e para as 7 mulheres que a Antônia Pellegrini e eu tratamos no livro, e para as 3, né, a Maria Filipa, Maria Quitéria e a Hipólita, elas têm 2 coisas em comum. A primeira é que elas atravessaram a fronteira mais proibida para a mulher até hoje, que é a fronteira da política. A mulher ir para a cena pública com voz própria, né? Se vocês olharem hoje, ainda é uma condição difícil para ser atravessada. E a outra característica, todas elas sofreram um processo de apagamento, né? Os gregos diziam que o esquecimento é pior do que a morte, porque a morte, nós conservamos a lembrança do morto, né? De quem partiu. E no esquecimento a pessoa nunca existiu, ela foi completamente apagada, né? Então, a forma mais violenta de repressão que foi usada contra essas mulheres foi a tentativa de apagá-las, foi o esquecimento. Eu penso que, no caso da Hipólita, isso é muito visível, porque imagina uma mulher no final do século XVIII, na comarca do Rio das Mortes, ali perto de São João del Rei, a terceira, uma das 3 maiores fortunas de Minas, não tem um desenho, uma pintura, uma descrição física. Nós não sabemos como é que era a Hipólita. Nós não sabemos nada dela. Um historiador muito bom da Unesp, o André Figueiredo, escreveu há uns 10 anos atrás, fez uma pesquisa sobre o sequestro dos bens dos conjurados, e foi quando, ao ver o sequestro, ao examinar o sequestro, é um livro muito bom, chama Fortuna dos Inconfidentes, quando ele examina o sequestro, ele chega na Hipólita. E aí é ele que forneceu o material mais palpável para que a gente pudesse investigar a história da Hipólita. E o outro é um jornalista, que é o Lucas Figueiredo, que fez uma bela biografia sobre Tiradentes, e foi ele que falou para mim, ele estava fazendo a pesquisa, e falou para mim assim: Heloísa, tem uma mulher nessa conjuração mineira. Falei, tem as musas lá, a Bárbara, a Maria. Não, Heloísa, tem uma mulher nervosa na conjuração mineira. Tem uma mulher chamando a resistência. Vai estudar, você é historiadora, vai estudar. Aí eu fui, né? E realmente é muito impressionante, então, como ela foi penalizada. A fazenda dela hoje está em ruínas e nós não temos nada dela, nada, né? O que nós conseguimos levantar é que, de fato, a conjuração mineira se organiza em torno de 3 grandes centros de conspiração, né? Onde hoje é Diamantina e o Cerro era um, Vila Rica, onde estava Cláudio Manuel da Costa e tal, Tomás Antônio Gonzaga, onde eles estão pensando como é que eles vão construir o projeto de república, e a comarca do Rio das Mortes, que naquele momento é a mais rica, porque o ouro entrou em decadência e a agricultura, as fazendas do Rio das Mortes, com o Caminho Novo, que liga para o Rio de Janeiro, deu um incremento muito grande. Ela está ali, a fazenda dela está na boca do Caminho Novo, a fazenda da Ponta do Morro, e ali a primeira novidade que a gente percebe é que ali aconteciam os principais serões sediciosos da conjuração mineira. E como ali era caminho, né, provavelmente naqueles serões tinha gente que vinha de Vila Rica, tinha gente que vinha do Rio de Janeiro. Tiradentes era o comandante da patrulha do mato, que é quem patrulhava o Caminho Novo, e era da comarca do Rio das Mortes, então, muito certamente, era amigo do marido da Hipólita, porque os dois entraram para o quadro de
militar da colônia no mesmo dia e ficaram amigos. Então, ele estava no meio desses serões. Esses serões deviam ser uma coisa ótima, porque, ao mesmo tempo que era a forma mais legal de você quebrar com aquela rotina diária, porque você reunia pessoas diferentes, só homens, e a única mulher que tem participação ativa nos serões é a Hipólita, e ali, além de discutir política e de imaginar um projeto para o que Hipólita dizia que era o país das Minas, porque não existia Brasil, né? Então ela diz, eu sou filha das Minas e é o país das Minas. Ali naqueles serões também fazia música, eles jogavam gamão, dizem que ela era campeã do jogo de gamão, ganhava dos moços todos, declamavam poesia, trocava livro. Então, era um espaço, ao mesmo tempo, de sociabilidade e de sociabilidade política, né? Eu acho, Pilar, que a gente devia partir de onde Dona Hipólita parou, tá? E retomar os serões, né? Para conversar e criar um espaço público, igual o que nós estamos fazendo aqui, né? Era isso que ela estava fazendo, mas ainda dentro de casa. O que nós descobrimos é que, na hora que Tiradentes é preso no Rio de Janeiro, a notícia chega, em primeiro lugar, na fazenda da Hipólita. Ela está sozinha em casa, recebe a notícia, dá para imaginar o que ela deve ter sentido, e aí ela manda uma mensagem, reparem, para os 2 líderes militares da Conjuração Mineira. Ela não manda mensagem para qualquer pessoa, então ela sabe qual é a estrutura, quem são os líderes militares e qual é a estrutura. E aí ela dá uma ordem aos líderes militares da Conjuração nessa mensagem. Ela diz, olha, põe a tropa na rua, diz isso, leva para o cerro, dá o grito de viva o povo e instala a república, porque Tiradentes foi preso. E ela termina a mensagem dizendo o seguinte, quem não tem competência para as coisas, não se meta nelas. Essa mensagem chega às mãos dos 2 líderes. Repare, Hipólita sabia qual ia ser a estratégia militar da Conjuração Mineira. Levar a tropa para o cerro era essencial, porque era no cerro, nas montanhas de Diamantina, onde Padre Rolim tinha organizado os garimpeiros clandestinos, que se daria resistência. A ideia era que Portugal, as tropas portuguesas, iam ter que enfrentar um cerco entre as montanhas com aquilo que a Hipólita chamava, à época, de Guerra do Mato, e que hoje a gente chama de guerrilha, né? Então, ela dá essa ordem, Padre Toledo, que é um dos líderes, recebe a ordem, cai na clandestinidade, sai de casa fingindo que ele ia viajar, vai para a clandestinidade, começa a regimentar os homens para fechar o caminho novo. Ele é preso, porque a tropa está subindo antes dele conseguir fazer isso, e no momento que ele é preso, e na hora que ele está regimentando a tropa, ele repete o bilhete da Hipólita, porque ele diz para os caras que ele está chamando, né, para os conjurados que ele está chamando, que, olha, gente, é melhor morrer com a arma na mão do que como carrapato na lama, né? E ela diz na carta dela que é melhor morrer com honra do que viver na desonra. Então, ele está ecoando o bilhete dela. Assim, então, esse é um dado muito forte de que havia uma mulher, é ela que chama a resistência militar na Conjuração Mineira, é ela que manda proclamar a República e ela é obedecida. Então, ela está no centro da Conjuração. O outro dado que a gente tem, que eu acho que sustenta o argumento do historiador sobre a importância da Hipólita, é nós pensarmos que o Visconde de Barbacena, na hora que a Conjuração dá errado, o Visconde de Barbacena, que é o governador das Minas, ele sai prendendo todo mundo. Ele não vai prender uma mulher, ele não vai reconhecer que a coroa portuguesa está ameaçada por uma mulher, né? Não vai, né? Como diria a Pilar, quer dizer, como lembrou a Pilar, uma mulher golpista, né? Ele não vai reconhecer uma coisa dessa. Então,
ele vai fazer com a Hipólita o que o crime de Inconfidência é crime. É crime, significa conspirar contra o seu soberano, significa ameaçar, derrubar, significa propor a derrubada do soberano, tá? Para ser mais claro. Então, toda vez que nós chamamos os conjurados de inconfidentes, nós estamos dizendo que eles são criminosos. Era bom a gente chamar de conjurado, né? Eles se chamavam de conjurados. Conjurados, conjuração, o Maquiavel define como uma conspiração, ou seja, um grupo de pessoas que se dispõem a respirar junto em defesa da liberdade numa república. Então, conjuração é isso, e inconfidência é o crime que a coroa portuguesa imputa a quem quiser derrubar o seu príncipe, né? Que eles queriam mesmo. Então, no caso dos conjurados, então, o crime de inconfidência estabelece que vão ser confiscadas as propriedades de todo mundo que cometeu esse crime. No caso de Alvarenga Peixoto, por exemplo, tudo que está... metade dos bens era de Alvarenga, né? A coroa confisca. A outra metade fica com Bárbara Leodora, que é mulher dele. Nenhuma mulher de conjurado teve os bens sequestrados. A única exceção foi Hipólita. O Visconde de Barbacena tirou tudo dela, inclusive a herança do pai, que não tinha nada a ver com o marido. A ideia dele, então, quando ele faz isso, ele dá para a gente, no futuro, a prova de que ela participou da conjuração, né? Ela foi a única mulher que sofreu a pena de inconfidência, né? E ela perdeu tudo. Tudo, mas assim, tudo. Então, a ideia dele é: eu não vou prender essa mulher, porque eu não vou reconhecer que uma mulher ameaça a coroa portuguesa, mas eu vou reduzi-la à mais absoluta miséria, à terceira maior fortuna de Minas. Ele só não sabia com quem que ele estava lidando, né? Nos próximos 10 anos, a Hipólita vai levar a coroa portuguesa à loucura, né? E ela vai usar, e aí é o trabalho belíssimo do André Figueiredo, contando, indicando, e aí dá para pesquisar, tudo que ela fez, como é que ela usou do fato de que a coroa portuguesa, os funcionários eram corruptos, então ela corrompeu, como é que ela manteve uma rede de partidários da República em torno dela, que ajudaram a conservar os seus bens. Então, ela fazia coisas do seguinte tipo: a fazenda da Ponta do Morro tinha gado, muito gado. Aí ela pegou o gado, mandou para as fazendas da turma dela, né? De quem respirava junto com ela. Aí chegam os oficiais da coroa portuguesa. Nós viemos confiscar o gado. Ela falou: pode levar. Mas não tem nada. Ela falou: então fugiu, ó. Tá. Ela fez isso, ela usou de várias estratégias. Ao final de 10 anos, ela tinha recuperado absolutamente tudo que era dela, tudo, inclusive a prataria. Ia para leilão, ela pedia ajuda, aí falava: Cidinha, vai para leilão, eu não posso comprar. Você compra e me passa? Claro. Aí ela ia lá, comprava e devolvia para a Hipólita. Então, é extraordinária a força dessa mulher, né? Não é à toa que ela diz que quem não tem competência para as coisas não se meta nelas, né? Ela vai recuperar tudo, e o dado que me parece interessante, importante, é como que ela manteve uma rede de solidariedade política nas Minas nos 10 anos que se seguiram à Conjuração Mineira, e como que isso vai ajudar as ideias a entrarem em circulação. Lembrem-se que 2 anos depois da repressão à Conjuração Mineira, 2 anos, não, 4, né? Eclode no Rio de Janeiro a Conjuração Baiana. É a primeira vez que a ideia de democracia desembarca. A Conjuração Baiana, a Conjuração Carioca, desculpa, eu estou ficando... Isso é a hora da manhã, entendeu? É a Conjuração do Rio de Janeiro. É a primeira vez que a ideia de democracia moderna vai ser utilizada no Brasil, e o líder da Conjuração do Rio de Janeiro é um poeta também das Minas, nascido próximo
a Vila Rica, né, a Ouro Preto, onde hoje é Glaura, que é o poeta Manuel Inácio da Silva Alvarenga, que era amigo de Cláudio Manuel da Costa, era amigo de Tomás Antônio Gonzaga. E nos encontros da Conjuração do Rio de Janeiro, eles vão defender as ideias. Então, repare, ideia ninguém prende. Talvez, né, essas ideias entram em circulação na colônia, são agregadas a novas ideias, democracia, no caso do Rio de Janeiro. Agora, a Bahia. A expansão da democracia com a inclusão da população pobre na Conjuração Baiana, né? E, em 1817, com o início do ciclo revolucionário da independência, Pernambuco toma em armas em defesa da República e usando ideias e livros clandestinos que passaram pela Conjuração Mineira, né? Então, as ideias entram em movimento e, no centro, com a Conjuração Mineira, e no centro dessas ideias tem uma mulher, né? No centro dessa história bonita tem uma mulher que foi esquecida durante 200 anos. Então, e que deixou um recado para nós, eu acho. O recado que ela vai estar dizendo para nós hoje é: o lugar da mulher é aonde ela quiser estar, né? Obrigada. Quero ver essa Maria Quitéria, tá? Ser melhor. Porque tem uma disputa aqui, Maria Quitéria com inveja de Hipólita, entendeu? Alô? Oi, tá ligado, né? Não, acho que aqui tá. Bom dia. O seu chineiro é melhor? Eu vou dar essa colher de chá para Maria Quitéria, tá? Parece que agora Minas também vai ter alguém semelhante a Maria Quitéria, né? Finalmente precisou, assim, né? Tirar do esquecimento mesmo. Mas vamos ver. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, né? Por estar aqui. É uma alegria poder, né, reencontrar Cidinha de novo. E Heloísa eu já encontro várias vezes, mas todo dia, inclusive. Mas é sempre uma alegria. E eu queria... Eu vou falar um pouco sobre a Maria Quitéria, que foi o meu capítulo nesse livro organizado. E quando... Não, a Maria Quitéria tinha mais assunto. Aí, e uma das coisas mais desafiadoras que eu tive quando eu fui estudar Maria Quitéria era justamente esse desafio que a Heloísa tinha colocado, que era tirar do esquecimento. E aí, poxa, Maria Quitéria está no panteão do Exército Brasileiro. Maria Quitéria tinha uma estátua na Bahia, em homenagem ao 2 de julho, da Guerra da Independência. Ela recebeu a Ordem do Cruzeiro, né, em vida, das mãos do próprio Dom Pedro. E isso indicava algum reconhecimento dela, né? Será que ela tinha sido... Como é que estava? Será que ela tinha sido mesmo esquecida? Como que seria tirar essa questão, essa coisa do esquecimento? Como seria lidar com a Maria Quitéria? Mas, na hora de estudar, né, e pesquisar um pouco mais sobre a Maria Quitéria, eu acabei identificando os vários silêncios que estavam em torno da Maria Quitéria. Então, assim, pouco se sabia, ou quase nada se sabe realmente sobre ela. Porque, só para vocês terem uma ideia, a Maria Quitéria, a Guerra da Independência na Bahia, ela durou, pelo menos... A Guerra da Independência durou 1 ano e 5 meses, são 17 meses. E a Maria Quitéria lutou, durante esse período, 8 meses desses 17. E o que a gente sabe desses 8 meses em que ela passou no meio de um exército que estava sendo construído de forma improvisada para lutar contra os portugueses, partidos de voluntários, as pessoas eram convidadas a serem voluntárias para tomar parte nessa formação desse exército. Então, não eram pessoas treinadas, eles não tinham respeito à hierarquia, eles não tinham... Faltava tudo, faltava remédio, faltava disciplina, faltava medicamento, faltava tudo. E ela passou e deve ter mobilizado em torno de 30 mil entre portugueses e brasileiros, todos homens, durante esse período todo, com mais de 2 mil mortos. E essa mulher tomou parte e conviveu nesse período durante todo
durante 8 meses. E o que a gente sabe desses 8 meses que ela passou lá? Praticamente nada. A gente sabe, ela fez... Quando ela esteve na corte, ela deu um depoimento, respondeu algumas perguntas para Maria Graham. E é o principal documento que a gente tem de informação sobre a Maria Quitéria. E nesse documento, a Maria Graham vai perguntar para ela o que a mobilizou para entrar no Exército, e vai fazendo descrições sobre o que ela observou desse período de convivência com a Maria Quitéria. Então, ela ela falava, a Maria Quitéria comia farinha, preferia comer farinha com peixe do que pão. A Maria Quitéria fumava charuto. E aí, charuto, se reunia com os homens após as refeições para poder fumar charuto, junto com os homens. E aí, essa coisa do charuto era uma pista, porque, por exemplo, charuto naquela época não era um sinal de distinção, que era uma coisa inglesa, importada, charuto. Ela não fumava um cigarro de palha. Mas o que a Maria Quitéria passou nesses 8 meses de convivência no meio de homens, grande parte desse período, sem se identificar, passando como homem, e depois, quando eles descobrem que ela é uma mulher, né? E aí eles colocam um saiote nela, para ficar claro para todo mundo destratar uma mulher, como que isso foi visto pelos seus companheiros de tropa, pelas pessoas que conviviam com ela, pelo seu comandante-chefe, o comandante-geral, como que isso foi administrado. A gente não sabe como que ela fazia para tomar banho, para trocar de roupa. Nada, durante esse período. E a trajetória dela, ela pode ter saído, ela saiu de um povoado, perto da Vila de Cachoeira, na Bahia, onde o exército estava se organizando para a retomada dos portugueses em Salvador, que estava sitiada. Ela morava num sítio, com o pai, a madrasta, os irmãos, e, no final da guerra, depois desse período todo, e de ter, né, participado em várias batalhas, e mesmo já reconhecida já identificada como mulher, ter vencido e lutado e se distinguido no campo de batalha pelo manejo de armas, ela foi reconhecida, foi indicada pelo comandante-chefe do Exército para ir receber no Rio de Janeiro a Ordem do Cruzeiro. Ela fez isso tudo e ela conseguiu, ela teria conseguido essa distinção. Mas, quando ela voltou para a vila, para o sítio onde ela morava, o pai não a reconheceu, não a cumprimentou. Ela foi recebida com festa pela população do local, mas o pai, dizem alguns biógrafos, que ele se recusou a cumprimentá-la. Ela passou anos, os outros anos da vida dela, ela passou tentando recuperar os bens que ela teria direito por herança do pai, mas ela não conseguiu. Então, ela viveu com um soldo reduzido de alferes, que era o cargo para o qual ela tinha sido promovida. E ela viveu em Salvador, ela casou depois, aí ela viveu em Salvador com a filha, no esquecimento, e completamente esquecida, e lutando para poder reaver os bens que ela tinha de direito de inventário, no inventário do pai. E aí ela era quase cega, e entre as coisas que ela falava, para poder mobilizar a justiça, para a causa dela, ela precisava do dinheiro, ela estava com a cega, tinha que pagar alguém para poder tomar conta dela, e isso nunca aconteceu, ela nunca conseguiu fazer valer o direito dela como a filha herdeira do pai. E ela foi até a morte dela. Uma pequena nota, você consegue identificar eu consegui identificar a nota da morte com uma notícia bem pequenininha no Jornal da Bahia, em que fala que a Maria Quitéria, aquela Maria Quitéria, né, foi enterrada hoje, participou da cerimônia o padre e a filha, e ela teria morrido de problemas do fígado. Aí teria que ver o que seria, por exemplo, se um problema de fígado poderia ser até decorrente da bebida, né? Aí eu não poderia afirmar 100%.
E aí esse período todo ela passou no esquecimento. Essa trajetória, quando ela vai ser retomada 100 anos, na comemoração dos 100 anos da morte da Maria Quitéria, que aí ela é tomada, introduzida no Panteão, como a primeira, né, a mulher no Panteão dos Exércitos, heroína do Exército Nacional. Vai ter vão encomendar a primeira biografia da Maria Quitéria, e vai ter a estátua lá no 2 de julho. 100 anos depois tem essa retomada da lembrança, que vai fazer essas iniciativas de retomada da Maria Quitéria, num outro contexto, com outras demandas em vista. Mas, quando eu fui perceber, então ela não era tão lembrada assim. Realmente ela passou, ela não era a figura, a trajetória dela não é tão consolidada, e sempre esteve sujeita ao esquecimento também. E ela estaria mais próxima, né, de uma pessoa de Minas, para poder estudar uma pessoa da Bahia, com uma trajetória na Bahia, que, quando aí eu fui perceber, ela seria, o que nos aproximava seria esse personagem que foi construído, né, aqui pelo Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que seria de Adorim, que, da mesma forma que a gente só sabe o que aconteceu com Diadorim, a trajetória da Diadorim, né, essa trajetória, porque o Riobaldo nos contou. É o Riobaldo que conta a história da Diadorim. A Diadorim, assim como a Maria Quitéria, não deixou nenhum registro do que ela teria, ela não teria narrado nada da história dela, assim como a Maria Quitéria também não deixou nenhum depoimento, nem a Maria Graã também não se interessou em perguntar sobre aquilo que ela viveu durante esse período. E precisou de outras pessoas para poder recuperar isso e contar a história da Maria Quitéria. E um trecho do Guimarães Rosa, ele fala que a Diadorim gostava de silêncios. E talvez a Maria Quitéria também, como a Diadorim, gostasse de silêncios, né? Só que não dá mais para gostarmos de silêncios. Precisamos agora, né, contar e recontar e recuperar a nossa história, que sempre pode estar sujeita, em diferentes contextos e por razões as mais diversas, sujeitas ao esquecimento. Então, eu acho que era isso. Aí, depois, qualquer coisa, a gente conversa depois. Oi, gente, bom dia. Obrigada pelo convite, sempre uma alegria encontrar as colegas aqui. Marcela e Heloísa, estão ouvindo bem? Sim. Bom, a minha... Sim. A minha participação... Nós estamos boicotando a Filipa, é isso? É isso? Nós vamos boicotar a Filipa? Só. Tá. É a mais brava de tudo. Bom, me coube, o convite que eu recebi foi para falar sobre para escrever, né, um perfil sobre a Maria Filipa. Eu sou escritora e recebi um material que foi pesquisado, foi levantado pela equipe do Projeto República, né? E li esse material e achei que seria interessante dialogar com historiadoras que trabalharam com a Maria Filipa, entre elas a Lívia Prata, na perspectiva de construir um outro imaginário, de apresentar elementos para a construção de um outro imaginário no qual coubesse essa heroína negra baiana, não é? Que é a Maria Filipa de Oliveira. O professor Ubiratã Castro, que é um historiador, foi, não é, um historiador muito dedicado à história da Bahia, ele dizia que Maria Filipa foi a última
a personagem a entrar no panteão dos heróis e heroínas do 2 de julho, na Bahia, né? E aquela que também se tinha a respeito dela as informações mais precárias e lacunares, né? E isso fez também com que vários homens, vários historiadores que falaram sobre a Maria Filipa criassem uma imagem de uma semideusa, quase, né? Uma figura... tem muito de exagero, né, na criação da imagem da Maria Filipa. E esse material que o pessoal do projeto levantou foi me ajudando a perceber isso. Então, eu fiz 2 movimentos que foram os seguintes. O primeiro, uma leitura crítica desse material, e o segundo, essa tentativa de construção de um novo imaginário, ou pelo menos de apresentação de elementos para a construção de um novo imaginário no qual essa heroína negra coubesse, né? Quem foi Maria Filipa? Acho que houve duas linhas de ação dela muito importantes no processo da luta pela independência na Bahia. O primeiro, a atuação dela como mercadora. Ela era uma mulher que tinha atividades comerciais intensas, ela era marisqueira, ela transportava comida do recôncavo da Bahia, produtos, né, alimentícios para Salvador, e a alimentação era um problema da guerra, né? Faltava comida para as pessoas que estavam alistadas no Exército. Ela, então, tinha essa função que era muito importante. E a outra, igualmente importante, é que ela era uma estrategista de guerra, né? Ela liderou um grupo de mulheres que ficou conhecido como as vedetas, que faziam uma patrulha do Rio Paraguaçu e das matas em torno do rio, que eram espaços, o rio era um espaço fundamental para o trajeto, né, para o transporte de armas, de alimentos, e ela ficava ali junto com o seu grupo, vigiando os portugueses e passando informações para a luta de resistência aos portugueses, né? O material levantado mostra que ela tinha entre 22 e 23 anos, no período de lutas que se estendeu de 1822 a 1823, né? Esses 17 meses que a Marcela falou. E foi encontrado o atestado de óbito dela, né? E ela morreu em 4 de janeiro de 1873. Então, portanto, entre os 73 e 74 anos. Ela teve também uma vida longa, né, depois da participação nessa luta, sobre a qual a gente não tem informações, né? É de fato uma participação lacunar. Eu me lembro, Heloísa e Marcela, de algo que aconteceu quando a gente foi falar na Bahia, né, na Bienal do Livro da Bahia, sobre as nossas personagens, enquanto eu falava sobre a Maria Filipa, 2 senhoras, né, negras como eu, que integram uma organização chamada Maria Filipa de Oliveira. Elas ficaram bastante bravas quando eu falei sobre a data de morte dela, né? E elas disseram que aquilo não era importante, não sei se vocês lembram disso, que não era importante, porque o diapasão delas, né, de afinação da compreensão delas da história, passa ou está embasado na construção da Maria Filipa como essa personagem que é muito importante para as mulheres negras. Então, não interessa
elas entendiam, né, que o fato de eu estar dizendo de uma coisa muito concreta, que era a data de morte dela, era como se eu quisesse contrapor com a informação histórica a informação que a cultura oral produziu, sistematizou, manteve, né? E foi bastante interessante isso, como elas se insurgiram quando eu disse sobre a data de morte, né, dizendo que isso era uma bobagem, como se tivesse... E também se insurgiram, mas também com uma delicadeza, assim, não, você é bobinha, você não entendeu ainda, não entendeu, sabe de nada, inocente, né? Você não entendeu ainda a importância da Maria Filipa. Pois então, a Maria Filipa era uma exímia pescadora de baleias, né? Tem uma tradição ali naquela região de pesca de baleias, e ela participava dessa tradição. Além de pescar as baleias, ela as preparava para a venda, né? Sabia cortar as carnes, sabia tirar o óleo, sabia salgar a carne, né? Cada baleia adulta produzia cerca de 70 toneladas de carne e 30 a 40 tonéis de óleo, que tinham... Esse óleo tinha vários usos, né? Na iluminação, nas lamparinas das vias públicas, nos lampiões das casas, né? Era também usado para lubrificar o maquinário e a engrenagem escravocrata dos engenhos, e para preparar argamassas destinadas ao revestimento de paredões e outras obras de alvenaria. E também parece que era exportado, né, esse óleo. Tem algumas ações da Maria Filipa que são bastante conhecidas e divulgadas e que permaneceram na memória oral, né? Um drone, que permaneceram na memória oral, na cultura, não é? Na cultura oral, né, da região. E ela sempre, então, apresentada como uma mulher muito, muito forte, altiva, que tinha essa disposição, não é, para a guerra, para a luta física, inclusive, por meio da qual várias questões eram resolvidas entre as pessoas. Ela tomava a frente nessa luta física também, nos desentendimentos. E um dos eventos mais conhecidos e propalados da atuação da Maria Filipa e das vedetas é uma situação na qual dois barcos portugueses que estavam atracados no Paraguaçu, elas chamam os vigias, né, desses barcos para sair do barco, para conversar com elas, etc. Embebedam esses vigias e depois tomam os barcos e dão uma surra de cansação, né, que é a urtiga brava, que é da família das urtigas, né, que provoca aquelas coceiras terríveis, né, que sangram e tal. E enquanto os caras se coçavam, elas puseram fogo nos barcos. Então esse é um evento muito divulgado, né, propalado delas, né. Com relação ao imaginário, aos elementos para a criação desse novo imaginário, eu vou ler o que eu escrevi aqui. Uma escritora sempre fala melhor pelo que ela escreve, por meio do que ela escreve, do que de outra forma. Então, eu digo assim: começo indagando o que significa ser pescadora e marisqueira. Eliette Paraguaçu da Conceição, que é a pessoa que eu usei para abrir o texto, novamente nos socorre. Ela diz:
Sou marisqueira desde a barriga da minha mãe. Estamos diante da noção de pertencimento a uma comunidade de destino com marcadores de classe, gênero e raça, num processo de parca mobilidade social e econômica, mas que é reapropriado e ressignificado por quem o sistema capitalista e colonial queria apenas como mais uma mulher imobilizada na pobreza e na reprodução de filhas que renovarão a pobreza, subordinada aos donos do capital, os brancos de sempre. Maria Filipa de Oliveira, marisqueira e pescadora, fazia o que era necessário para sobreviver. É provável que ganhasse tostões, manteando e salgando a carne das baleias, retirando e envasando o óleo que se transformaria em rico combustível para uso local e também para exportação. Outros tostões, e principalmente o alimento diário, ela deveria conseguir mariscando, imersa até os joelhos nas águas do mangue, bioma misterioso, profundo, do qual é possível renascer a partir dos detritos, da transformação empreendida pelos crustáceos e outros seres que lá habitam sob a batuta de Nanã, a grande feiticeira da lama primordial. Quem trabalha no mangue aprende a renascer todos os dias. O que significava ser ganhadeira, outro ofício atribuído a Maria Filipa? Significava exercer a liberdade possível nas ruas para conquistar coisas maiores. As escravizadas de ganho, frequentes no cenário urbano brasileiro dos séculos XVIII e XIX, prestavam serviços e vendiam quitutes. É certo que entregavam a maior parte da féria aos escravizadores, mas retinham uma fração pequena do valor que poderia resultar na compra da própria alforria e também de membros de sua comunidade. Libertas ou livres, mantiveram o ofício de mercar, ancorado nas referências de suas ancestrais africanas, que o faziam atravessando terras comunais, antes dos limites impostos pelo colonialismo, e rios como o Congo e Kwanza, por lá, e Paraguaçu, por aqui. O comércio de rua, tradição das diversas Áfricas, informava a memória de nossas ancestrais brasileiras, pois todas sabemos que as 7 voltas em torno da árvore do esquecimento de nada adiantaram. Ao contrário, naquele momento, nosso pessoal devia firmar o que não poderia ser esquecido, o que garantiu a sobrevivência de nosso espírito e de nossa subjetividade. A rua é o espaço de Exu, da comunicação, das trocas, da circulação de informações, da observação, do registro das novidades, dos movimentos de transformação e mercadorias, de ganhar dinheiro para alugar espaço numa casa de quartos, o conhecido convento, como Maria Filipa de Oliveira e outras tantas mulheres livres e libertas faziam na ilha de Taparica e em todo o Brasil escravocrata. A rua, como esse lugar de trânsitos, compreendido pelos caminhos em terra ou pelo fluxo das águas, era, por excelência, o campo para a temporalidade insurgente de Maria Filipa de Oliveira. O que significava ser uma mulher que jogava capoeira? Além do domínio de um repertório de golpes que surpreende o inimigo, podendo matá-lo, significava exercitar a ginga, jeito pessoal, único e intransferível de cada pessoa jogar o jogo da vida, como quem finge ser água mansa para acobertar o redemoinho. O que significava ser do candomblé? Significava ancorar-se nas forças que nos permitiram sobreviver ao morticínio físico e espiritual imposto pelo tráfico atlântico, pela escravidão e seus tentáculos, porque nos possibilitaram manter e acessar tecnologias ancestrais de produção de infinitos, principalmente nos momentos de maior desespero. Significava fazer acordos com o invisível que nos habita e nos circunda de maneira espiralar.
significava reinventar as Áfricas possíveis, construindo o que chamamos hoje de diáspora negra ou africana. Significava cultuar os preciosos ensinamentos das Iabás que garantiram o fundamento da nossa existência odierna e da construção de nossos universos. Uma dessas Iabás é Inhansã, a mais cultuada no Brasil, a senhora dos ventos, raios e tempestades. Quando mulher, Inhansã é bela, forte e sedutora, senhora do próprio destino. Quando animal, é um búfalo irracível a derrubar matas, animais e pessoas, a espantar leões, mas pode também ser uma borboleta, multicolorida e fugaz. Quando água, venta, domina a chuva e rompe em tempestade. Quando fogo, determina a ação dos raios e relâmpagos. É aérea, mas está presente nos outros elementos da natureza. Tenho dito que Inhansã é a mais budista dos orixás, a senhora da impermanência. Maria Filipa de Oliveira me parece ter sido regida por Inhansã. Como Maria da Fé, personagem de João Ubaldo Ribeiro, que me encantou e apresentou Maria Filipa antes mesmo que eu soubesse de sua existência na história. Contam que Inhansã, Pilar, foi incumbida pelo marido, o rei Xangô, de buscar em terras distantes um preparado que, quando ingerido, daria a ele, Xangô, o poder de soltar fogo pela boca e pelo nariz. Inhansã, mulher de temperamento insurgente e corajoso, previsivelmente desobedeceu ao esposo e experimentou a infusão. Como consequência, tornou-se capaz de lançar fogo pela boca e pelo nariz e dividiu esse poder com Xangô. Maria Filipa de Oliveira, inhansanicamente, nos inspira a persistir roubando o preparado destinado aos homens e a cuspir fogo, pois só assim, conquistando poder e mando pela força de uma búfala ou de uma borboleta, a depender da necessidade, conseguiremos, se não transformar, pelo menos desestabilizar as relações de poder manejadas pelos homens. Obrigada.